Meio-dia e 6 e vamos nós. Comitê Gestor do Governo se reúne para decidir a retomada da fase verde, as novas reaberturas, a retomada da economia. A Jéssica Cruz está conosco, ela já comentava agora há pouco que a expectativa é imensa, né, Jéssica? As pessoas estão aí se movimentando nesse sentido dessa reunião e vamos aguardar, inclusive, o desenrolar desta reunião e também os resultados tão aguardados, Jéssica. É verdade, Sérgio. Como eu falei, as expectativas são grandes mesmo com relação a essa fase verde. Lembrando que essas fases elas tiveram muitas modificações desde quando elas começaram a ser aplicadas a partir da fase laranja. Então, alguns setores que faziam parte da fase amarela foi para a fase laranja, setores que faziam parte da fase verde foram para a fase amarela. Mas hoje a grande expectativa mesmo é para saber quando se é já nesta sexta-feira, no dia 28, que as academias retornam, que as atividades físicas num todo, as atividades de lazer também podem voltar a funcionar e se os setores que já estão funcionando, como o setor de vestuário, shoppings, vão ter uma taxa maior de pessoas dentro desses estabelecimentos. Essa é a grande expectativa. Bom, a reunião aqui no Palácio do Governo, ela começou por volta das 10 da manhã. Desde então, eles estão lá em cima, na sala de reuniões, o comitê, o governador, para decidir se vai mesmo colocar em prática a fase verde ainda nesta semana. Um dos pré-requisitos para dar continuidade a essas fases é a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Ontem a gente mostrou aqui na TV Atalaia, até no Balanço Geral, numa reportagem, que essa taxa ela vem diminuindo, porque já nós passamos pelo pico. Então, agora, a taxa de leitos de UTI na rede pública é de 50% e na rede privada menor ainda, de 44%. Então, tudo isso pode ser ponto positivo para uma decisão ainda hoje. Por enquanto, nada certo ainda. Como eu falei da expectativa, os estabelecimentos já estão prontos, as academias já estão todas preparadas, na expectativa mesmo de voltarem a funcionar nesta sexta-feira. Mas ainda nada garantido. Quem vinha falar com a gente ainda está nessa espera, é do superintendente de planejamento para dar essa notícia para a gente, né, e para você de casa também. Sérgio? Jéssica, e tudo certo, e vamos aguardar. Esse é o desenrolar, essa é a dinâmica de uma reunião. Então, vamos aguardar pacientemente, não há problema nenhum. Voltamos a nos falar exatamente para que a gente possa fechar, se realmente vai haver essa decisão, se ela vai ser formatada. Então, daqui a pouquinho, seguimos falando com a Jéssica. E outro comentário que a Jéssica citou, eu estou muito atento, veja você, depois eu vou comentar contigo, a respeito das ocupações dos leitos de UTI. Os leitos que foram especificamente estabelecidos para o enfrentamento da Covid-19. Qual é a destinação exatamente desses leitos que foram criados com o nosso dinheiro? E outra coisa, não existe verba federal, não existe verba estadual, verba pública municipal. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Quando dizem, não, porque a verba... Não. Isso é dinheiro nosso. Eu quero saber exatamente o que farão com o meu dinheiro com relação a essa questão específica dos leitos, porque as pessoas morrem há muito tempo no Brasil. São milhares e milhares de pessoas que morrem nesse país, inclusive nas filas de hospitais, sem que tenham exatamente essa assistência médica digna. Não me venha com lorota, com conversa mole, não. Os aproveitadores, os abutres de sempre. Eu quero saber exatamente o que será feito com esses leitos de UTI. Tá de brincadeira comigo, né? Vai nos enganar até quando? 12h10? Não brinca comigo não, hein? Não vai ter mais superlotação não, hein? Não vai haver mais fila. E olha, comprar respirador por R$150 mil quando a USP fez por R$1.500. Você tá entendendo como é que é? A gente já conversa sobre isso. Beijo amanhã, presta serviço agora. Ótima prestação de serviço, 12h33. A Jéssica Cruz já está conosco. Jéssica, por favor, Palácio do Governo ao vivo. Olha, Sérgio, a gente falou dessa reunião e eu já vou explicar aqui que a reunião de hoje era com o comitê científico, ou seja, apresentação de dados. Então, a gente não tem ainda nenhuma posição com relação à retomada da economia de acordo com a fase verde. Mas quem vai explicar para a gente aqui é o superintendente de comunicação da Secretaria de Comunicação,
que acabou de sair da reunião, mas nenhuma informação ainda com relação às decisões, né? O comitê científico ele tem por obrigação e por perfil analisar os dados, analisar números. Esse comitê científico se debruçou sobre os números de ocupação de leitos de UTI, de ocupação de leitos de enfermaria, de número de casos, número de dados, número de óbitos até o momento. E, pelo que foi apresentado, o Sergipe se encontra apto a prosseguir na abertura das fases. Agora, os detalhes de abertura de fases, a partir de quando, limitação de público, de horário, será definido na reunião de amanhã, que acontece também às 10 horas da manhã. O que a gente pode adiantar é que os números apresentados foram números favoráveis. Sergipe se encontra em queda no número de casos, no número de óbitos. É claro que ainda requer muito cuidado, ainda requer o uso da máscara, distanciamento social e todo um protocolo para evitar uma reviravolta nesses números. Então, há sim uma preocupação por parte do governo ainda em administrar essa situação para que esses números sejam cada vez melhores, mas as decisões serão tomadas realmente amanhã. Quando a gente fala de decisão, é que se pode retornar à academia, por exemplo, atividades de lazer, é isso aí, né? Exatamente, essas decisões que estão na fase verde, lembrando a todos que a fase verde completa amanhã os 14 dias, cada fase dura 14 dias. Amanhã, dia 28, sexta-feira, melhor dizendo, completam 28 dias, completam 14 dias da fase, e com a fase completa se avalia a abertura da fase seguinte, que é a fase verde, que aí sim estão as academias, parques, praias, o restante da ocupação dos shoppings, a volta dos servidores públicos, tudo isso, as definições e os detalhes acontecem amanhã. Mas, repito, pelos números, os números são bastante positivos. Givaldo, Ricardo, muito obrigada pelas informações. Sérgio, a gente vai esperar só mais um pouquinho para amanhã a gente ter uma informação mais concreta com relação à fase verde. Tá certo, compreensível. Obrigado, Jéssica. Obrigado também ao superintendente Givaldo. E a gente fica nessa expectativa muito grande com relação a tudo que o superintendente nos afirmou ali. Eu lembro exatamente, nós já comentávamos a respeito das academias, são os parques também que são necessários, as outras atividades no entorno do shopping, dentro do shopping também, praças de alimentação e por aí vai. Muita coisa ainda a se definir. Nós esperamos que isso aconteça, mas realmente o que mexe muito comigo é com relação às academias de ginástica. Saúde é tudo, tem relação direta com prevenção e as academias promovem exatamente a prevenção à saúde. É fundamental. Meio